Declaro aberta a 47ª reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com a presença do excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença do ministro Flávio Dino, que prontamente se prontificou a comparecer a esta comissão, né? E já fica o convite, já está aqui compondo a mesa. A presente reunião ocorre em atendimento aos requerimentos convite número 308/23 do deputado Evair Melo, 330/23 do deputado Nicolas Ferreira e 340/23 do deputado Júnior Amaral, para prestar esclarecimentos sobre os assuntos abaixo enumerados. Primeiro, acerca da exclusão das imagens de câmeras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 8 de janeiro. É o requerimento do deputado Evair, número 308. Esclarecimento sobre a suposta interferência na Polícia Federal, requerimento 330. E esclarecimento sobre cortes orçamentários para 2024 em ações de prevenção, de enfrentamento da criminalidade. Vou pedir um pouco de silêncio aqui no recinto, por favor. Prevenção, de enfrentamento da criminalidade e de desenvolvimento de políticas de segurança pública, requerimento 340. Então, já na mesa, o ministro e também o senhor Andrei, diretor-geral da PRF, da PF, perdão, da PF. O diretor da PRF também está aqui, doutora, e o Alias Vargas. Sim. Diretor Fernando da PRF. Bom, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença do ministro. Deixo registrado que o ministro está aqui na condição de convidado. Foi feito um acordo nessa comissão para que o pedido, a convocação, fosse transformada em convite. Agradeço aos deputados Rubens Pereira Júnior, Josenildo, ao líder Zé Guimarães por todo o esforço feito, à equipe do Ministério também por todo o esforço feito para que o ministro comparecesse hoje aqui, ministro. Nós sabemos que o ministro não compareceu ontem à Comissão de Segurança Pública, e isso faz com que fique ainda mais, ressalte ainda mais a importância, né, aqui hoje, do papel de cada um de nós aqui presentes, porque o objetivo aqui é que os deputados tenham espaço para falar, ministro, para fazer as suas perguntas, e que o ministro tenha também espaço para fazer os seus esclarecimentos. Eu ressalto aqui que fui a primeira mulher eleita para presidir a Comissão de Constituição e Justiça e também esta Comissão de Fiscalização e Controle. E tenho colocado, né, na condução dos trabalhos sempre uma exigência de que a gente mantenha um clima de civilidade, de respeito. O artigo 73, inciso 12 do nosso regimento, ele determina que todas as autoridades sejam tratadas com respeito, assim como os parlamentares sejam tratados com respeito, que não haja injúrias, não é? Então, eu quero lembrar aos colegas aqui presentes, vamos exercer o nosso papel fundamental de fiscalizar. O ministro sabe, ministro, como um homem experiente que é, inclusive senador, mas hoje, né, licenciado como senador, ministro, que os deputados da oposição não vão jogar flores no ministro, evidentemente, mas também não vão atirar pedras. O que a gente quer aqui é que os deputados da oposição façam o seu papel livremente, e nós vamos evitar palavras, xingamentos, mas os senhores têm a palavra garantida para perguntarem tudo o que quiserem, e o ministro está aqui para responder. É convite, portanto, ninguém fica atrelado estritamente aos termos dos requerimentos, e o ministro vai responder. Se ele não quiser responder alguma coisa também, ele não responde, ele é livre também para não responder. Vamos ter 3 horas de reunião. Eu peço o máximo de boa vontade e, principalmente, quero dizer que não aceitarei interrupção nas falas. Todos terão liberdade para falar sem ser interrompidos. E peço a boa vontade dos colegas para que a gente possa conduzir essa sessão como ela tem sido conduzida. Vou passar a palavra ao líder do governo, Zé Guimarães, e imediatamente vou passar ao ministro, lembrando que
Após eu vou ler as regras, só passar antes para o líder Zé Guimarães. Senhora presidenta, ministro Flávio Dino, demais, aumentar o som aqui um pouquinho, demais parlamentares, companheiros e companheiras, é para registrar, ministro, toda a boa vontade e o diálogo que tivemos ontem envolvendo a presidenta desta comissão, deputada Bia Kicis, o nosso líder Evaí, que conversamos bastante, e eu penso que a decisão do ministro Flávio Dino de vir a esta comissão, primeiro, presidenta, o respeito sempre que Vossa Excelência teve para com o ministro. Isso pesa muito nesses momentos de diálogo e de discussão. E segundo, ministro, exaltar a tua participação aqui nesta comissão. É um debate importante, não se trata de querer impedir a palavra de ninguém, mas, e Vossa Excelência foi muito correto ontem comigo quando disse que, no caso da presidenta Bia, reconhecer que sempre ela o tratou com respeito e, portanto, eu queria só, ministro, fazer registro e desejar boa audiência, presidenta. E eu não posso ficar o tempo todo, até pelas minhas missões hoje, que temos votações muito relevantes, mas a minha palavra em nome do governo é desejar uma boa discussão, uma boa conversa e um bom debate sobre as questões de segurança. Parabéns, presidente, parabéns. Obrigada. Eu vou passar agora os esclarecimentos, deputada Adriana, sobre o funcionamento da reunião, que é fruto de um acordo feito nessa comissão. O tempo reservado ao ministro para prestar os seus esclarecimentos será de 20 minutos, não podendo ser aparteado. Após a exposição do ministro, será concedida a palavra aos autores do requerimento, 5 minutos para cada. E o ministro terá 5 minutos também para a resposta. E será permitida a réplica e tréplica de 1 minuto cada. Em seguida, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos pelo aplicativo Infoleg por 3 minutos. E após a manifestação de cada parlamentar, o ministro terá igualmente 3 minutos e depois 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. A gente tem feito individualmente. Mas se a gente perceber que pode ser bloco para permitir que mais deputados falem. Após 3 parlamentares inscritos pelo Infoleg usarem a palavra, será concedida a palavra a um líder, desde que inscrito pelo sistema, o e-mail SDR, e obedecida a ordem de inscrição. Os líderes poderão acumular o tempo destinado à comunicação de liderança e o tempo de 3 minutos destinados aos oradores, para tanto deverão aguardar a ordem da lista do Infoleg. Após a manifestação de cada líder, também o ministro terá 3 minutos para a resposta, não cabendo réplica e tréplica após a fala dos líderes. A inscrição para o debate está aberta a partir das 9 horas, exclusivamente pelo aplicativo Infoleg, e importante aqui, será encerrada após o término da fala inicial do ministro. Portanto, se alguém ainda não se inscreveu, ainda pode fazê-lo. Os parlamentares membros da comissão terão preferência no uso da palavra e os não membros poderão falar desde que inscritos pelo Infoleg e usarão da palavra após esgotada a lista dos membros pelo prazo de 2 minutos. As inscrições para a liderança, tanto de líderes quanto vice-líderes e divisões, serão encaminhadas pelo e-mail SDR de liderança para o e-mail SDR da comissão, já a partir das 9 horas. Passo, então, sem maiores delongas, a palavra ao ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino. Está sem microfone? Pois não, deputado Éder Mauro. Obrigado, senhora presidente. Apenas por uma questão de... Eu vejo que o tempo do ministro são 3 horas. Nós temos só de inscrito 35 deputados, 38 agora, né? O ministro vai falar por 20 minutos, logo o tempo também fica reduzido. Eu vejo que nós vamos ter nem oportunidade de falar, porque das últimas vezes que a gente tem participado, quando o ministro tem vindo, né, já que não esteve ontem na Segurança Pública, é de que ele vai falar, na primeira fala de uma oposição que se contrapõe a ele vai levantar e vai embora. Deputado Éder, isso não irá acontecer hoje aqui. Nós temos esperança que não vai acontecer, porque tá, nós temos eu vou aguardar, o que eu peço aos deputados é que simplesmente mantenham o decoro. E dessa forma, mesmo, vocês podem falar o que quiserem, arguir, perguntar. Mas eu vou passar imediatamente ao ministro, senão nós realmente... Dúvida, deputado, pois na não. sua fala inicial, presidente Bia, a senhora sabe por quem eu tenho muito respeito. A praxe na CFC é de muita civilidade, muito debate político, e nós assumimos o compromisso que ministro convocado seria convidado e seria um convite aceito. Por isso que o ministro Flávio Dino está aqui. Só divido de um ponto de Vossa Excelência. Vossa Excelência falou que o tema é livre.
Mas o regimento interno da Casa e a Constituição Federal fala que o convite ou a convocação é para assunto previamente determinado. Só para poder concluir. Inicialmente, a gente dizia não é livre para evitar novos convites e novas convocações. O que aconteceu na próxima? Já teve reunião que o ministro Flávio Dino veio e na reunião imediatamente subsequente teve um novo convite aprovado. Sobre um assunto muito parecido ou sobre o mesmo assunto. Sendo assim, já que não há uma preclusão, não há um impedimento de que se repitam, o que eu peço a Vossa Excelência é que a gente cumpra o regimento interno no espírito do artigo 219, que diz que o assunto tem que ser previamente determinado. É apenas Deputado, essa... pois não, o nosso entendimento aqui, pelo regimento, é que no caso de convocação é que o tema é estrito. Mas vamos tocar a reunião e nós não vamos impedir que nenhum deputado fale sobre algum outro tema que não seja do requerimento e o ministro vai responder se quiser. Então, passo a palavra agora ao ministro Flávio Dino e nós vamos fazer, então, em blocos a pergunta, senão realmente menos deputados poderão usar a palavra. Tá. Minhas saudações à ilustre presidenta, assim como aos membros e demais parlamentares que aqui estão. É uma alegria, mais uma vez, retornar a esta casa. E, senhora presidente, é claro que, como defensor do princípio da legalidade, vou me manter fiel àquilo que a Constituição determina, no artigo 50, aquilo que o artigo 256 do Regimento Interno e a questão de ordem número 18/2023, questão de ordem decidida pelo presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira, se referindo tanto à convocação como convite de ministro de Estado, diz que eu só posso estar aqui para prestar informações inerentes às minhas atribuições e as comissões terão de observar os limites de suas competências regimentalmente definidas. Então, é claro que eu vou apenas tratar dos temas que foram objeto do gentil convite dessa comissão. E, claro, espero, como a senhora mencionou, que haja o atendimento, como foi na vez pretérita, ao regimento, sobretudo no que se refere ao chamado decoro inerente ao bom debate parlamentar. Então, assim procedendo, senhora presidenta, eu vou me referir especificamente aos requerimentos, um a um, e respondê-los. E, em seguida, claro que estou à disposição para questionamento sobre os requerimentos. O primeiro requerimento, que foi a mim endereçado, trata sobre a apuração de práticas abusivas das Big Techs. E, entre parênteses, está especialmente Google. E eu trago o esclarecimento que, em relação a esta empresa, foi instaurado um processo administrativo da Secretaria Nacional do Consumidor, com base na Lei 8.078, de 90, e essa lei dispõe quanto à proibição da chamada publicidade enganosa ou publicidade cifrada. Não é verdadeiro que houve uma determinação para que a empresa Google retirasse conteúdos do ar. Na verdade, a determinação constante de medida cautelar é que a determinação contida em medida cautelar, em processo administrativo ainda em tramitação, foi no sentido de que a empresa Google indicasse que se tratava de propaganda, porque isso, as senhoras e os senhores sabem que quando os senhores leem uma publicidade, por exemplo, no Twitter, vem lá assinalado, conteúdo patrocinado. Isso é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, que, infelizmente, a empresa Google não estava cumprindo. Informo a essa comissão que a medida cautelar exarada pela Secretaria Nacional do Consumidor foi plenamente atendida pela empresa Google, ou seja, eles cumpriram a determinação do Ministério da Justiça, e, com isso, o processo ainda tramita com o contraditório e ampla defesa, mas não há nenhuma dúvida quanto à competência do Ministério da Justiça para tratar desta temática. Esse, o primeiro requerimento. O segundo requerimento trata sobre supostos cortes orçamentários para 2024. Eu lembro que o orçamento de 2024 ainda não foi votado,
e, portanto, não é possível aquilatar se haverá ou não redução em relação a um item fundamental, que são as emendas parlamentares. As senhoras e os senhores ainda não apresentaram emendas parlamentares. Então, é claro que, após a apresentação das emendas parlamentares, é que será possível dispor sobre redução ou não da proposta orçamentária de 2024, que será votada por este Congresso Nacional. Ora, o que nós fizemos então? Como não há ainda o prazo de emendas ao orçamento de 2024, nós fizemos uma comparação sem levar em conta as emendas parlamentares. E aí o que nós temos? Não há redução. É falso que haja redução. Eu vou ler os números apenas para demonstrar que esse suposto corte inexiste. Especificamente em relação à segurança pública, o orçamento de 2022, no governo pretérito, expurgando as emendas parlamentares, foi da ordem de 4.391 bilhões de reais. Em 2023, já no nosso governo, esse orçamento é de 5.170. E a proposta orçamentária que nós elaboramos é exatamente nesse valor, 5.170 mil reais, ou seja, não há redução, pelo contrário. Se nós compararmos em relação ao ano de 2022, do governo passado, há um incremento de 17% nos recursos da segurança pública. Na Polícia Rodoviária Federal, o orçamento era de 855 milhões e nesse ano passou para 937. E para o próximo ano, 937. Polícia Federal, no governo passado, 1.320 milhões. Esse ano, 1.609 milhões. Proposta orçamentária para 2024, 1.609 milhões. Então, realmente, eu não sei, eu imagino, eu tentei entender o que o autor do requerimento havia desejado dizer. Aparentemente, ele comparou ações que compõem um conjunto de dotações orçamentárias. E claro que há variação entre as ações. O que você pode aquilatar e deve aquilatar para aferir se há redução é o conjunto daquela função do orçamento. E, portanto, respondendo ao segundo requerimento, na proposta orçamentária de 2024, elaborada pelo nosso Ministério, não há, em absoluto, redução de 700 milhões de reais, que eu não sei de onde tiraram esse número, e espero que, inclusive, senhora presidenta, quando houver as emendas, e já que essa casa tem revelado tanta preocupação com a segurança pública, ao ponto de eu ter dezenas de requerimentos, é claro que desejo e convido e peço aos senhores parlamentares e às senhoras parlamentares que façam emendas ao orçamento que permita até ampliar essa proposta orçamentária, mas afirmando em absoluto que não há essa redução que o requerimento afirma. Em terceiro lugar, e já caminho para a conclusão, porque adstrito à Constituição, ao regimento e à questão de ordem do presidente Lira, respondo exclusivamente os requerimentos, há um requerimento sobre imagens do GSI. Evidentemente, eu não posso responder um requerimento sobre outro ministério, porque isso seria inconstitucional. Isso violaria o regimento. O GSI, como todas as senhoras e senhores sabem, não é vinculado ao Ministério da Justiça, assim como não é vinculado à Polícia Legislativa, da Câmara, do Senado, assim como não é vinculado à Polícia do Supremo Tribunal Federal. Então, há aqui uma longa digressão sobre o GSI, sobre câmeras do GSI, e, obviamente, isso é impossível de ser respondido. Há um outro requerimento sobre as câmeras, aí sim, do Ministério da Justiça. Esse assunto já foi exaustivamente debatido na CPI, que houve, mista, já foi debatida no Poder Judiciário, alguns parlamentares entraram com um mandado de segurança no STJ, a liminar foi negada, ou seja, o Poder Judiciário confirmou o nosso procedimento, e deriva da compreensão de como funciona o contrato, inclusive do Senado, da Câmara, do GDF, do Supremo.
Não há guarda eterna de imagens. Por quê? Porque seria impossível. As câmeras do Ministério da Justiça obedecem a 2 tipos de tecnologia. Há câmeras que gravam o tempo inteiro, que são as câmeras externas, e há câmeras que só gravam de acordo com o movimento nos corredores. O 8 de janeiro foi domingo. E não havia ninguém no Ministério da Justiça. Não havia lá infiltrados, conspiradores, nada desse tipo. E, portanto, em razão da tecnologia, a imensa maioria das câmeras sequer foram acionadas. Após o 8 de janeiro, a Polícia Federal foi lá e recolheu as imagens relevantes para o inquérito policial. E quem fez esse juízo? Foi o ministro? Não. Foi um funcionário do Ministério da Justiça? Não. Foi um delegado da Polícia Federal, independente, cujo nome eu sequer sei, que recolheu essas imagens e levou ao inquérito policial. Ora, portanto, quando, 8 meses depois, nós recebemos o requerimento e essas imagens estavam em um inquérito policial, em razão do artigo 20 do Código de Processo Penal, eu não poderia entregar essas imagens sem a autorização da autoridade que preside o inquérito, que não sou eu. O relator do inquérito é que preside o inquérito à luz do Código de Processo Penal. E nós fizemos exatamente isso. Nos dirigimos ao relator, o relator autorizou, e aí o delegado que preside o inquérito entregou todas as imagens à CPI, onde elas se encontram até hoje. Menos, obviamente, as imagens das câmeras que não foram acionadas, porque a tecnologia exige movimento para que elas sejam acionadas, e aquelas que a Polícia Federal considerou descartáveis porque não tinham movimento, não tinha ninguém. E todas as câmeras externas, da frente, do lado direito, do lado esquerdo, do fundo do Ministério, todas foram entregues à CPI. Câmeras da entrada do prédio foram entregues à CPI. São centenas de horas de gravação. Não sei exatamente o exame que foi feito. Alguns parlamentares se insurgiram contra isso, impetraram um mandado de segurança no STJ, o que obviamente é legítimo, e a liminar foi negada. Então, o Poder Judiciário confirmou a justeza e a legalidade do procedimento administrativo que nós adotamos. Finalmente, o último requerimento versa sobre interferência na Polícia Federal. Não houve exatamente a apresentação de fatos que ensejassem essa suposta análise de interferência. O que houve? 2 frases. E aí nós entramos mais no terreno da interpretação de texto do que na questão jurídica. Na posse do nosso colega parlamentar André Fufuca, eu cheguei até ele e tratei de um projeto que há e foi assinado em comum do Ministério da Justiça com o Ministério do Esporte sobre segurança nos estádios. Esse projeto foi assinado recentemente pelo presidente da CBF, com o ministro André Fufuca e por mim mesmo. E aí eu falei ao deputado André Fufuca e disse: deputado, nós temos uma parceria a fazer. E ele perguntou qual, eu expliquei. Aí eu disse a seguinte frase: eu tenho a polícia, você tem o dinheiro. Aí é mais no terreno da interpretação de texto. É claro que eu não sou eu, pessoa física. É claro que eu me refiro ao Ministério, obviamente. Assim como quando um parlamentar fala o meu mandato, ele não está dizendo que é proprietário do mandato. Assim, quando um professor diz assim, a minha cadeira na universidade, ele não está dizendo que ele é proprietário da cadeira. Ele está dizendo que ele exerce aquela função. E, obviamente, foi esse o sentido. E o acordo é legítimo, e o acordo é bom para o país. O acordo foi assinado, e o acordo está sendo implementado. Portanto, não há, em relação a isso, qualquer interferência. E, finalmente, em relação a esse requerimento, a segunda frase é assim, entre aspas,
Essa Polícia Federal hoje está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. De novo, nós estamos no terreno da interpretação de texto. O que está dito aqui, prezados colegas parlamentares, é que é a sua causa significa dizer que é a mesma causa sua. Apenas o que eu disse é que a causa do Brasil é a causa do presidente Lula, é a causa da Polícia Federal. E estranho seria se não fosse assim. Estranho seria se o presidente da República não zelasse pela causa do Brasil. E estranho seria se a Polícia Federal não cuidasse da causa do Brasil. É isso que está dito aqui. E, obviamente, não é possível, por uma frase mal interpretada, deduzir que há interferência. Há uma notícia de que eu mandei à Polícia Federal, está dito no requerimento, uma decisão do ministro Toffoli sobre irregularidades que, sob a ótica dele, foram perpetradas numa cooperação jurídica internacional. De fato, eu o fiz, mas o fiz não foi por interferência na Polícia Federal. Eu o fiz porque o ministro Toffoli determinou. Ou seja, nós cumprimos a ordem judicial. Estranho ocorreria se eu não cumprisse a ordem judicial. E há, em conclusão, a notícia que eu acionei a Polícia Federal para investigar um jornalista, que no caso é o senhor Alexandre Garcia. Esse caso é o mais simples de todos, porque quem reconheceu que a informação era falsa foi o próprio Alexandre Garcia, que se retratou da sua afirmação de que a inundação no Rio Grande do Sul derivava de barragens do PT. Ele disse isso. A AGU acionou e ele leu no ar uma retratação reconhecendo que havia faltado com a verdade. Então, evidentemente, diante deste caso, é claro que não é um ato indevido meu, na medida em que o próprio cidadão, o jornalista, por quem eu tenho respeito, reconheceu que, abre aspas, o jornalista dizendo: a operação das 3 usinas hidrelétricas do Rio Grande do Sul, citadas pelo comentarista Alexandre Garcia, não contribuíram ou agravaram a tragédia que atingiu a região serrana e do Vale do Rio Taquari. As represas em questão foram instaladas após concessão regular pela União, resultante de licitação conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica no ano 2000. Quem era presidente da República no ano 2000 era o querido, respeitável e venerável Fernando Henrique Cardoso. Então, o Alexandre Garcia reconhece que faltou com a verdade e se retratou. Então, realmente, não houve qualquer irregularidade em relação a esse procedimento. Então, senhora presidenta, esses são os requerimentos objeto da pauta desse convite. E, em relação a esses requerimentos, eu estou à disposição para prestar os esclarecimentos. Obrigada. Passo, então... Obrigada, ministro. Declaro encerradas as inscrições. Passo, então, a palavra ao deputado Júnior Amaral, autor de um dos requerimentos. Por 5 minutos, deputado. Tá. Presidente, bom dia. Bom dia, demais colegas. Ministro, eu preciso ser sincero, ministro, que eu gostaria de usar todo e mais um pouco do meu tempo para expressar a minha indignação com relação à postura do senhor, da ausência na comissão de ontem, a ausência anterior também, na mesma comissão, a Comissão de Segurança Pública, comissão que eu também faço parte. Mas a gente está aqui para fazer os questionamentos inerentes ao trabalho do senhor e nós cumprindo a nossa função de fiscalizadores, né? A gente não pode, apesar disso, abrir mão de manifestar, ainda que de maneira resumida. É muito lamentável a postura do senhor, não apenas se limitando aí à ausência, mas às justificativas apresentadas. É ofensivo. Não apenas como parlamentar que sou aqui nessa casa, agora pelo 2º mandato, mas também por ser policial militar, porque eu tenho porte de arma.
E eu jamais a utilizei de maneira irresponsável. E jamais coloquei qualquer pessoa em risco, a não ser nos casos previstos em lei de excludente de licitude. E isso alcança os policiais, não só militares como eu, de todo o Brasil, mas todos os agentes de segurança. Que é como se nós fôssemos irresponsáveis, colocássemos as pessoas, ainda mais autoridades, em risco. Isso não é uma verdade. E a outra motivação em relação à solicitação do senhor para que seja feita uma convocação no plenário da casa, né, dizendo que o senhor recebe muitas convocações de comissão. Será que não é pela própria postura do senhor? Será que não é pelos resultados dos ministérios? Mas talvez acima disso, a postura belicosa do senhor mesmo. O senhor é capaz de fazer o meia-culpa acerca disso? Então fica só para reflexão. Sobre o requerimento, em relação aos investimentos, foi eu que fiz. E dentre vários quesitos lá na ponta da linha que eu, como policial militar, observo e me preocupo, não só neste mandato, pelo contrário, desde o primeiro dia do governo anterior, está um dos temas que menos é tratado por este governo, que é a saúde mental dos policiais. Nós temos, entre os policiais, entre a profissão policial, e aí independente de ser militar, civil, federal, índices de suicídio, que a gente tem até dificuldade de encontrar esses dados, mas que são bem evidentes quando a gente faz a consulta por estado, que está acima de qualquer outra profissão, por mais estressante que seja. E a gente percebe que este governo trata isso com desprezo. E eu me preocupo com os policiais na ponta da linha, não apenas pelos índices de homicídios, em que são vítimas, como esse ano já são 138 policiais mortos em serviço ou em razão dele, só neste ano. Mas também me preocupo com o autoextermínio, que é uma situação extremamente dramática, que alcança muito além da própria família do policial, mas a família policial militar como um todo. Causa desmotivação, causa indignação, por diversos fatores. E nós, enquanto representantes, precisamos dar a devida resposta e tratar com seriedade esse tema. E eu fiz uma consulta ao Ministério do senhor sobre o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, e a resposta que eu tive é que, inclusive, esse programa não tem sequer um gerente, algo que é necessário, né, dentro dos programas do Ministério da Segurança Pública. Então, eu queria ouvir do senhor, resumidamente, qual é a atenção que tem sido dada do seu ministério para com essa pauta, se o senhor tem dados acerca disso. E eu volto a fazer a pergunta que fiz ao senhor no último convite que o senhor recebeu, esteve presente, no caso, lá na Comissão de Segurança Pública, que é sobre os homicídios. Aí não mais relacionado à questão do policial como vítima, mas como um todo. O senhor disse em diversos tweets, afirmando que a violência aumentaria com a política de armas do governo Bolsonaro. O senhor afirmou isso diversas vezes e tem o direito de errar, e errou. O senhor até já argumentou que isso se refere à pandemia, por exemplo. Mas o último governo do PT, o último ano do governo PT, 2016, 61 mil homicídios. 2022, já não tinha mais crime de pandemia, algum 40 mil, redução de 1/4 dos homicídios. Qual o compromisso do senhor com a redução em cima deste índice de 2022? Ministro, 5 minutos para as suas ponderações. Em primeiro lugar, evidentemente, senhora presidente, eu não vou responder aqui sobre assuntos da Comissão de Segurança Pública, em respeito ao regimento. As razões pelas quais eu não compareci estão escritas e entregues ao presidente da Casa. A ausência é um direito. Se o senhor é policial, como eu acredito que seja, o senhor com certeza conhece isto, que nenhum réu é obrigado a comparecer para prestar depoimento. E eu nunca fui e não sou réu. Então, se há justificativa, ela é apresentada ao presidente da Casa. Foi assim que eu fiz. Quem recomendou que eu não fosse, o senhor diz que é policial militar, foi um tenente-coronel da Polícia Militar e um policial federal. Ambos fizeram uma análise de risco, que eu creio que o senhor sabe o que é, e concluíram que aqui, sob a presidência da deputada Bia Kicis, não havia risco. Lá havia. Isso está escrito, entregue ao presidente Arthur Lira.
para a deliberação dele. E este não é assunto. Deixa o ministro concluir, pessoal. Deixa o ministro falar, deputado. Deixa o ministro falar. Mas deixa o ministro. Lá na segurança pública é bandido. Não, presidente, já começou, presidente. Deputado. Presidente. Deputado Éder Mauro. Presidente. Deputado. Deputado, deixa o ministro falar. Deputado. Deputado. Presidente. Deputado, deixa o ministro falar. Deixa o ministro falar. Para bagunçar a reunião, senhora presidente. Presidente. Deputada Por Bia. gentileza. Deputada Bia. Deputado. Deputada Bia. Corta os microfones, deputada Deputado, Bia. por favor. Silencia os microfones, deputada Bia. Silencia os microfones, deputada Bia. Deixa o ministro terminar de falar. Depois o deputado Júnior vai fazer a réplica dele. Por favor. Por gentileza, deixa o ministro terminar. Ministro, por favor, Presidente, pode continuar. presidente. Pode Presidente, continuar, vamos ministro. tentar garantir o respeito e a ordem aqui na comissão. É bom ele falar. É interessante. Deixa ele falar. Isso. Então, isso deriva do quê? De falas anteriores, que inclusive estão transcritas no ofício ao deputado presidente da Casa. E eu creio que o senhor leu, e eu creio que o senhor entendeu a razão do risco. Não entendi. Que há, inclusive, parlamentares que aludem expressamente ao uso de armas e etc. Então, eu lamento, mas assim são os fatos, e realmente eu não fui, e enquanto permanecer essa prática, não irei à egrégia Comissão de Segurança desta Casa, porque tenho motivos para não ir. Voltando aos temas, de fato, o senhor tem inteira razão quanto à prioridade do tema da saúde mental. O senhor vê que é uma necessidade, de fato. E nós estamos cuidando disso, tanto é que a lei é de janeiro deste ano. A lei que o senhor alude, que alterou a 13.675, é de janeiro desse ano. E nós estamos implementando-a. Como? A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, cujo diretor também aqui está, implementaram programas de saúde mental neste ano, porque nós temos essa preocupação. E nós estamos com os estados, há coisa de um mês atrás, mais ou menos, nós fizemos uma reunião com todos os gestores de programas de saúde mental dos estados, porque nós trabalhamos em coordenação federativa com os estados, e apresentamos o nosso programa de saúde mental, que não é objeto do seu requerimento não trata disso, mas eu tenho o maior prazer de receber o senhor, como já recebi praticamente toda a Comissão de Segurança lá no Ministério, e eu mostro ao senhor o que foi mostrado aos estados. Bem resumidamente, é um programa baseado em parceria com as universidades. Ou seja, nós contratamos universidades, estamos contratando-as, conveniando, para, mediante transferência de recursos, as universidades fazerem a implementação, universidades federais, fazerem a implementação do programa de saúde mental para os policiais. O seu requerimento versa sobre corte de recursos. De fato, não há corte de recursos, muito menos nessa ação. Ao contrário, essa é uma ação que não existia, porque a lei é de janeiro, saúde mental, e a lei está publicada no Diário Oficial da União, janeiro desse ano. E, como o programa é de janeiro, ele está em implementação. E, por isso mesmo, evidentemente, a dotação para o próximo ano será maior do que a dotação relativa a esse ano. 1 minuto para réplica, deputado. Ministro. Ministro, Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública foi instituído por meio da Lei 13.675, de 11 de junho de 2018. Tá? Nós estamos em 2023. O que o senhor pode ter feito foi alterações, substituições, mas esse é um programa já anterior. E nem é do governo Bolsonaro, é do governo Temer. Então, o que a gente precisa é de compromissos concretos e, inclusive, a pergunta que fiz, né, limitada aí, ao porquê, por exemplo, da ausência de um diretor, um gestor, um gerente deste programa. Isso é a resposta do ofício
do Ministério do senhor, resposta do requerimento de informação. E eu repito e insisto, sobre os homicídios no Brasil, ano de 2022, 40 mil aproximadamente. A partir das estratégias do seu ministério, que eu tenho certeza que trabalha com metas. Qual a meta do seu ministério para reduzir homicídios abaixo desse índice? Obrigado. Ministro, deputado, se o senhor consultar os dados, que eu sugiro que o senhor faça, o senhor vai verificar que a taxa de homicídio nesse ano está caindo em relação ao ano passado. É claro que nós não fechamos ainda o ano, né? Obviamente. Mas eu sugiro ao senhor que consulte as estatísticas publicadas pelo Monitor da Violência, do G1, publicadas pelo Cinesp, publicadas pelas Secretarias de Estado de Segurança, e o senhor vai ver que a taxa de homicídios no Brasil está caindo. E, portanto, a sua pergunta O ano não fechou, né, ministro? O ano não fechou, né? Não, por isso que eu usei o gerúndio. Está caindo. Pois não. Ministro. Não, pode concluir, ministro. Por favor, pode concluir. Pode concluir, assim, ministro. É por isso que eu usei o gerúndio. Está caindo. Nós estamos com o ano em curso. Quando chegar no próximo ano, é claro, lá para janeiro, fevereiro, a gente vai ter a estatística concluída e eu, com o maior prazer, volto aqui para debater sobre isso. Volta mesmo. Obrigada. Então, a taxa é declinante. De modo que, em resumo, a sua perquirição, eu informo que não há corte de orçamento para 2024, e eu espero que o senhor consulte os dados. A taxa de homicídios é declinante. E o programa de saúde mental, Obrigado, ministro. O programa de saúde mental foi instituído como tal e aperfeiçoado pela Lei 14.531 de 2023. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra ao segundo requerente, deputado Nicolas, que falará por 5 minutos como requerente e vai usar 3 minutos do tempo de liderança da oposição. Deputado Nicolas. Eu estou achando estranho que alguns parlamentares questionem que o ministro fale. Deputado, porque nós apresentamos requerimento se a gente for ficar aqui interrompendo, a gente não vai avançar. Deputado, nós não vamos conseguir avançar, são muitos deputados inscritos. Eu quero dar o máximo de oportunidade aos deputados para falar. Deputado Nicolas. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui. Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo. E, obviamente, nós temos divergências gigantescas, politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, inclusive, teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, né, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor.
Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. Interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. Deputado, eu não vou agora passar a palavra para... Pois não, deputado. Com base no parágrafo 3º do artigo 220. É sempre a mesma coisa. É o regimento, presidente. Eu vou ler literalmente o que está escrito. O ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. O ministro, quando fala que não responderá ou não responderia a uma questão que não cabe ao exame da comissão, ele está defendendo o regimento. É só não responder. Esse questionamento... Só não respondeu, hein? Questão de ordem, eu tenho um prazo regimental, presidente. Pois não, deputado. Esse questionamento já foi apresentado inúmeras vezes e eu considero, presidente, que a sua responsabilidade, e eu acompanhei a sua presidência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Vossa Excelência, inúmeras vezes, quando o parlamentar intervia sobre um tema distinto do que estava previsto na pauta de discussão, Vossa Excelência corretamente interrompia o parlamentar e alertava que o regimento obriga que o tema em pauta seja objeto da manifestação. Do mesmo modo, o tema da convocação é objeto da manifestação. No plenário ou numa sessão de debate da comissão, qualquer parlamentar fala sobre qualquer assunto. Mas o regimento não permite que seja feito questionamento de matéria que não é objeto do requerimento, senhora presidente. Por isso, gostaria que a senhora fizesse cumprir o regimento, e garantisse a ordem na sessão dessa manhã. Muito obrigado, deputado. presidente. Eu vou passar o deputado Éder Mauro para falar e depois eu vou falar, porque eu já falei sobre isso aqui na introdução da matéria e eu não vou ficar permitindo questões de ordem para ficar tratando do mesmo tema. Então, deputado Éder Mauro, depois eu vou falar e nós vamos prosseguir com a comissão. Deputado Éder. Obrigado, senhora presidente. Eu quero contra-argumentar com base no artigo 95, parágrafo 6º. O colega que puxou a questão de ordem, ele está equivocado no que ele está colocando de que o deputado Nicolas está fugindo da pauta. E o próprio ministro Dino também está fugindo em tentar pensar que ele está fugindo dessa pauta, senhor ministro. A questão, porque eu não tenho dúvida, ministro, que o senhor daqui a pouco vai levantar daqui e vai embora. A questão não é segurança pública, a questão é que o senhor não gosta de ouvir a verdade. Então, eu quero dizer, senhora presidente, que o que o deputado Nicolas está colocando em relação à entrada do ministro lá na Maré, que certamente foi um convite muito bem feito para que ele pudesse estar lá, porque ninguém entra. Ninguém entra lá. E a Maré já mostrou isso. Tem tudo a ver com a pauta que está relacionada com a Polícia Federal. É o assunto que está sendo questionado aqui, é um dos tópicos do requerimento, é a Polícia Federal. Porque ele falou que ele tem a Polícia Federal, que ele usa a Polícia Federal, que a Polícia Federal serve o governo Lula, que o diretor da Polícia Federal está sentado ao lado dele, onde ele vai. Então, não tem... Por favor, deputada, deixa que a presidente aqui preside a comissão. Ele falou 3 minutos. Não é? Pois não. Pois não. Então, pois não, encerre, deputado, encerre. Encerre, deputado. Volto a dizer, ele vai fugir na hora em que ele se vê acuado com as verdades. Pois não. Tenho o maior respeito pela Polícia Federal, eu fui um dos que votei aqui a autonomia da Polícia Federal e sinto muito ver a nossa amada Polícia Federal na situação de estar a tiracolo com o ministro da Justiça. Pois não. Então agora eu vou dizer o seguinte, primeiramente, com relação à questão de ordem citada pelo ministro no início, quando ele inclusive citou uma questão de ordem do presidente Arthur Lira, por favor, o presidente Arthur Lira, na questão de ordem, também garantiu que a Comissão de Fiscalização e Controle é a única que não tem um tema limitante. Esta comissão pode falar sobre qualquer tema de qualquer pasta. Quando Vossa Excelência diz que não vai falar de tema da segurança pública, isso não está abarcado pelo regimento, porque esta comissão é a única que pode tratar de qualquer tema, segurança pública, economia.
Haja vista que nós estamos chamando ministros das diversas pastas aqui. As demais comissões que são temáticas é que tem que se ater ao tema da comissão. Então, com relação ao deputado Nicolas, ele está falando, tem a ver com a atuação da Polícia Federal, do Ministério. De qualquer forma, ministro, Vossa Excelência, como convidado, é livre para responder ou não, mas o deputado é livre para questionar. Então, com a palavra, o deputado Nicolas, que inclusive vai usar 3 minutos do tempo de liderança. Já está usando tempo de liderança quando, ministro? Vossa Excelência sabe muito bem disso, no tempo de liderança o deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro, o senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas, e o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de 2 uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, de auditório. Porque o teu discurso ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é um mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas tuas falas e nas tuas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça,
Mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima, inclusive, de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E, por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Eu acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Deputado. Presidente, uma questão de ordem, artigo 219, inciso 1º. Pois não, deputado. Presidente, eu volto a insistir de que nós devemos respeitar o regimento e a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle não pode ser um sucedâneo, uma subcomissão da Comissão de Segurança. O que nós percebemos aqui é... Deputado, esse é um assunto vencido. Não, eu reitero a vossa... Não, eu não vou, o senhor está reiterando, deputado, mas eu não vou, eu já disse, eu já avisei que não vou permitir, isso acontecia muito na CCJ no início, era uma questão de ordem atrás, na outra do mesmo tema, esse tema é vencido e eu não acato, porque é tema vencido. Ministro, 5 minutos para as suas respostas. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. desse tipo. Eu estou Você apenas... está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor Agora, pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, use a palavra. Mas não. Mas a senhora vai me interromper, presidente. Não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente, a senhora está Ela é a mediando presidente da parcialmente. comissão. Senhora presidente. Aqui ele é... Senhora presidente, a senhora... Aqui ele é convocado. Senhora presidente, mais uma vez a senhora está mediando de forma parcial. O deputado Nicolas faz uma... Não posso silêncio. Eu estou preocupado. A senhora está preocupada que eu estou preocupado. Por favor, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço ordem. Deputados, por gentileza, deputada Lídice, por gentileza, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço a colaboração de vossas excelências. Por gentileza, ministro. Preliminarmente, presidente. tem que ser... Por favor, não me toca, não me toca. Por gentileza, podemos ter silêncio para o ministro retomar. Deputado, por gentileza. Ministro, por favor, retome a palavra, eu estou pedindo. Se eu falar, eles vão parar de falar. Ministro, por gentileza.
Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio? Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método para... Deputado Éder, igualmente. Deputado Éder, por gentileza. Deputado, por gentileza. Deputado, por gentileza. Tão neutra quanto o presidente do PT tem sido neutro na CCJ. Então, agora, vamos dar a palavra ao ministro. Deputado Duarte, deputado. Está ficando muito claro aqui que estão querendo provocar a saída do ministro. Deputado Luiz Lima, eu peço aos deputados da oposição que não batam boca, que não respondam, que fiquem em silêncio. Vai ficar muito claro. Se houver baderna, foram os deputados da base que fizeram. E aí o ministro vai poder sair. Eu estou pedindo silêncio. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Eu fiz um pedido aos deputados da oposição. Peço que atendam o meu pedido. Os deputados do governo, peço que atendam também. Ministro, por favor. Então, em relação à perquirição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção, eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, a organizações criminosas, facções criminosas, que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano, em todos os estados federados, as forças integradas de combate ao crime organizado. Se chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem a organização criminosa. No estado do parlamentar, foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis, na Barra da Tijuca, numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos? Assumam que não gostam de pobre, assumam que não gostam do povo. Em relação ao Complexo da Maré,
já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Eu ingressei. Obrigada, não, mas ministro. se eu não puder explicar as coisas, não, ministro, aí fica difícil. mas é porque não. Eu ingressei. Ministro, por eu gentileza. ingressei. Ministro, eu vamos ingressei, respeitar o tempo que os eu deputados têm que ingressei respeitar. 15 metros. Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu concluir a frase. Para concluir. Uma frase, deputado. Eu ingressei. Uma frase. Eu ingressei 15 metros. 15 metros. O senhor estava lá para dizer que tinha barricada? Bom, eu ingressei. Por gentileza, ministro. É o senhor que preside. É o senhor que preside. Sem bater deputado. boca. Não, por eu estou favor, convidado. por gentileza. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Pra eu concluir. peço a gentileza aos assessores que cedam lugar aos deputados que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 ministro, metros. Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insistem em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. O senhor... Só falar aqui. Mais uma vez... Pode falar, mais uma vez... Tanto que vocês não deixam ninguém crescer no Maranhão. É difícil. Por favor, um minuto para sua réplica. Como eu disse, eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocariam todos no chinelo, mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre. Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da Polícia Militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros. Os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó. Não. Seriam recebidos a tiros. Não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém que está querendo taxar como se pobre fosse traficante, não, porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido a minha pergunta de que quem negociou a sua ida com o tráfico... Um minuto, ministro. Obviamente, deputado, o senhor que não é o do Rio de Janeiro, não conhece o Rio de Janeiro. Os deputados... Deixa ele falar. Deixa o ministro falar, por gentileza. Os deputados do Rio de Janeiro, está aqui o Áureo, está aqui o Jones Moura, está aqui o Lindbergh, Luiz Lima, eu não sei porque eu não o conheço. Mas esses senhores aqui... Não, eu não sei onde ele faz campanha, eu não sei se ele foi na Maré, é isso que eu estou dizendo. Espero que o senhor tenha ido, porque são pessoas... Não, deputado, eu estou dizendo... Por favor, não, ele só estava se apresentando, ministro. Por favor, ministro. Ele disse, por favor, o ministro que não conhecia o deputado, ele só se apresentou. Por favor, ministro. Eu estou afirmando que eu não posso dizer que o deputado foi na Maré porque eu não o conheço. Eu estou dizendo que os que eu conheço, ali o deputado Bandeira, ilustre presidente do Flamengo, todas essas pessoas, e com certeza outros, fazem campanha nos bairros do Rio de Janeiro. E eu entrei e saí com segurança. Com segurança. Agora, se não confiam nas polícias do Brasil, eu confio. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil. Porque eu... Por gentileza, deixa o ministro mais 2 segundos para concluir, ministro.
Vai ter que faltar mais 3 segundos. Por favor, conclua. Deputada, por favor. Presidenta, eu ouço aqui todo mundo sem interromper. O que eu estou exigindo da senhora, que eu acho que a senhora lembra, chama paridade de armas. Se eu não interrompo ninguém, eu não aceito ser interrompido por ninguém. Apenas isso que eu estou pedindo de Vossa Excelência. Exatamente isso que eu estou pedindo e lutando para que aconteça aqui também. O senhor está vendo isso, ministro? Por gentileza. Eu não bato boca Pode com concluir. ninguém, até porque eu tenho noção do decoro parlamentar. Então, eu não aceito que a minha resposta seja interrompida. Pois não. Vamos então, para concluir, no tempo que a senhora interrompeu, o que eu estou afirmando é que, com as polícias fazendo segurança, eu fui e irei em qualquer bairro do Brasil. Obrigada, com ministro. a graça de Deus. Pois não. Agora nós temos o terceiro requerente, deputado Evair, que vai fazer o tempo do uso da liderança também. Então, 5 mais 4. Pois não, deputado. Senhora presidente, senhor ministro, usando o gerúndio que o senhor fez questão de, na sua fala, vou iniciar onde eu ia terminar. A aprovação do governo Lula também está caindo. O verbo que o senhor usou. E, naturalmente, a aprovação de um governo, quando cai, ela é fruto das políticas dos seus ministros, do seu governo, que naturalmente não conseguem serem absorvidas e prestar resultados de utilidade e solução para a população. O senhor é ministro da Justiça. Eu sou um deputado, claro, da oposição, até por formação moral e ética, jamais seria aliado de quem se propôs ter a índole de Lula na sua história de vida, mas eu queria ser oposição aqui na casa de pautas mais leves. E queria, naturalmente, porque as ações do Ministério da Justiça e do Ministério da Economia interferem na vida de todos os brasileiros. Isso é muito caro para todos nós. A nossa vida está ficando mais cara, está ficando mais difícil e está ficando muito insegura. E olha que eu moro no interior de um estado relativamente pequeno, mas cercado por grandes estados, portanto, a insegurança em estados vizinhos já tem repercussões também no meu estado. Usando o verbo do gerúndio, está claro no dia a dia, embora eu não conheça o senhor que está atrás do senhor aí, o prestígio da Polícia Rodoviária Federal também está caindo, usando o mesmo verbo na mesma intensidade. Tudo indica, isso a gente escuta nos diversos postos das guardas que eu paro, dadas as orientações que recebe dos seus superiores. A polícia não tem aquela mesma autonomia e importância que tinha nos mandatos anteriores. O senhor que disse que com a segurança pública isso vai a qualquer lugar, enfim, não estou entrando nesse mérito, mas por notificação nossa e por convite nosso, o senhor não foi na Bahia visitar os conflitos agrários. O senhor não foi na Bahia participar das ações de enfrentamento ao narcotráfico, que tem crescido intensamente no estado da Bahia. Eu digo isso porque é um estado vizinho ao nosso. Então, são estados fronteiriços. E, principalmente com as invasões de terras, ocupações de terras ilegais, nós notificamos o seu ministério e o senhor se furtou aí lá. As informações que eu tenho é que nos últimos ocorridos no estado de São Paulo, que são fatos de repercussão nacional, o senhor também não foi ao estado de São Paulo. E mais agravante, o senhor não foi nos fatos acontecidos no estado do Rio de Janeiro, já que o senhor com segurança tem essa determinação de fazer o enfrentamento, o senhor não foi ao estado do Rio de Janeiro. E o pior do que isso, 6 bandidos declaradamente que foram presos, que foram identificados como autores daquele vandalismo e terrorismo do estado do Rio de Janeiro, já estão soltos. E eu não vi nenhuma manifestação de Vossa Excelência, do senhor, para exigir uma punição exemplar, uma caracterização como terrorista desses membros que foram soltos de facções criminosas que atearam fogo no estado do Rio de Janeiro. Tratamento muito diferente que o senhor deu de pessoas simples e humildes que participaram de atos patrióticos aqui no dia 8 de janeiro. Eu queria ver assim, a mesma dose, a mesma resposta que o senhor pudesse dar. O senhor foi ao Espírito Santo, sim. Se reunir com o Casagrande, o governador do PSB,
embora eu não tenha sido nem convidado, porque também não participaria de um conluio daquele político, naturalmente, mas foi o seu partido que o senhor é filiado, o PSB, que durante a pandemia eu estava aqui nessa comissão, aqui pela liderança do governo Jair Bolsonaro, foi o seu partido que entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão das diligências policiais, de investigação da polícia nas favelas, nos morros, nas milícias, onde o narcotráfico tinha operação. O PSB entrou com uma ação no Supremo para suspender essas operações policiais nessas áreas de ocupação do narcotráfico. A conta chegou, senhor ministro. O Supremo acatou a solicitação de Vossa Excelência. Eu não vi naquele momento nenhum repúdio que o senhor tenha feito ao seu partido. Partidos cometem erros, cometem equívocos. E o Brasil viu que aquilo é um equívoco, mas eu não vi no senhor nenhuma manifestação de equívoco àquela ação, e a conta chegou. O Rio, que já tinha uns problemas históricos, parece que a coisa acaba se agravando, e esse crime do Rio de Janeiro, esse modelo operacional, infiltrou nos estados vizinhos. No estado do meu colega deputado Nicolas, de Minas Gerais. É claro a ligação do narcotráfico do Rio hoje já infiltrado no Espírito Santo, que é um estado vizinho, um estado menor, enfim, essa ligação, e agora estão chegando à Bahia. Essa conta foi de um alvo que não foi atacado lá naquela época da pandemia, se empestearam, se alastraram, e naturalmente a coisa acabou se evoluindo nessa direção. Para fazer use esses argumentos para poder dizer que, embora o senhor tenta negar, eu tenho muito orgulho dos números produzidos pela segurança pública no governo Jair Bolsonaro. As estatísticas estão aí, os números estão postos aí, não vou discutir números, mas estão postos aí, posso até disponibilizar, se Vossa Excelência não os tiver. Recentemente, o Brasil agora foi rebaixado na condição de caminhar para o CDS, senhor ministro, porque claramente tem um desmanche do combate à corrupção. Isso é um outro fato agravante, porque o Brasil perde a oportunidade de produzir riqueza, de gerar riquezas, e naturalmente essa vergonha internacional novamente que nós passamos por ter sido... estamos renegando o combate à corrupção. Isso tem consequências, naturalmente, nas nossas vidas. Eu também não vi nenhuma manifestação de Vossa Excelência, de nenhuma ação do Ministério, porque isso é um fato gravíssimo. Até porque, naturalmente, o governo que Vossa Excelência serve, Vossa Excelência não é um membro fora do corpo. O senhor não é um membro fora do corpo, o senhor responde por todo o governo. É um governo que tem um histórico de corrupção. Portanto, deveria ser uma premissa básica, mas o próprio presidente que o senhor serve a ele, né? Não serve a nação, naturalmente, embora o cargo deveria ser para a nação. Né? Ele tem um histórico, um conluio, ele quer inclusive perdoar e os corruptos, o governo Bolsonaro, que fez a devolução de quase 21 bilhões de reais de empresas que foram denunciadas, que foram auditadas, que foram fiscalizadas, devolveram quase 21 bilhões de reais. Ninguém devolve sem esse reconhecimento. Toda essa operação acabou sendo desmontada. É claro que o senhor está pisando em ovos, porque só está aí, o senhor é um dos cotados pelo presidente Lula para ser indicado ao STF. E o Lula teria confidenciado nas suas viagens, no seu dia a dia, que ele está numa dúvida se ele deixa o senhor do Ministério da Justiça ou se livra do senhor mandando para o STF. Palavra do presidente Lula nos corredores teria dito que talvez, já que é mal menor enviá-lo para o STF, tendo em vista que o senhor não está conseguindo construir uma relação diplomática dentro do próprio governo, o senhor não é unanimidade dentro do próprio governo, finalmente está gerando muitos constrangimentos. E as ações do senhor nos bastidores da CPMI, eu sou membro da CPMI, e ficou claro a sua interferência na relatora em todos os trabalhos para impedir a clara investigação. A história que o senhor conta das imagens que foram apagadas não fica de pé nem na segunda esquina, muito menos na primeira. Isso não se sustenta. Claro que o senhor fez um esforço o tempo todo, o senhor não foi na CPMI, o senhor não permitiu, não deu as respostas que foram feitas ao Ministério da viagem do senhor Lula. Naturalmente, o senhor sabe que o Lula foi tirado de Brasília, nós precisávamos de prova disso, isso estava com o senhor, a programação de voo e tudo isso, mas não ficou de pé. Até a não citação do G. Dias na CPMI, é claro que teve uma interferência, porque a citação do G. Dias na CPMI, naturalmente, iria comprometer todo o núcleo do governo. Portanto, esse requerimento é o meu, e eu volto a dizer, ficou muito feio
essa não colaboração que o senhor teve na CPMI. Eu tenho certeza que a história vai fazer essa correção. No futuro nós teremos acesso a esses dados e, com certeza, o Brasil realmente vai saber da verdade acontecida do crime do Código Penal. Posso citar aqui o artigo 13, o artigo 301, do crime de omissão de responsabilidade. Obrigada, deputado. Com a palavra, novamente, o ministro, por 5 minutos. Em primeiro lugar, eu quero, deputado, dizer ao senhor que eu discordo, e não apenas discordo, como repudio, como repilo, todas as ofensas morais ao presidente Lula. O presidente Lula é um político respeitado no mundo, é um dos maiores estadistas da história do Brasil, 3 vezes presidente da República, e não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. É um homem 100% ficha limpa. Então, de fato, eu tenho muito orgulho de servir sob a liderança do presidente Lula à nossa pátria. Em relação à PRF, do mesmo modo, nesse momento que o senhor diz que a PRF está omissa, inerte, estão centenas de policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro, junto com a Força Nacional, combatendo facções criminosas. E esse esforço, creio, deve ser reconhecido. A Polícia Rodoviária Federal, a pedido do governador Cláudio Castro, fez uma operação no Rio de Janeiro de combate a roubo de carga. Desde que a Polícia Rodoviária Federal começou essa operação, no mês de junho, as estatísticas caíram pela metade. Então, eu quero também, do mesmo modo, elogiar todos os policiais rodoviários federais que têm feito ações de enorme importância. Para o senhor ter uma ideia, hoje a Polícia Rodoviária Federal, fez a apreensão de mais de 2 toneladas de drogas na Bahia. E se o senhor acompanhar minhas redes sociais, o senhor vai ver que todos os dias eu posto resultados da PF e da PRF. Portanto, eu quero declarar publicamente o meu orgulho de ser brasileiro e brasileira e ter a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou, deputado, o ministro que visitou praticamente todos os estados. O senhor perguntou se eu fui na Bahia. Sim, eu fui. Nós fizemos uma grande operação lá, está aqui a deputada Lídice, entregamos o deputado Jorge, entregamos recursos, viaturas, aumentamos o efetivo lá na Bahia. Tanto é que a Bahia saiu da fase mais aguda da crise. O senhor pergunta se eu fui em São Paulo. Sim, eu fui em São Paulo. O senhor pergunta, e fizemos ações importantes. Quero lembrar o senhor que um policial federal nosso levou um tiro na cabeça numa grande operação em Santos, exatamente combatendo facções criminosas. Então, também não é verdade que não houve presença em São Paulo, como esses exemplos mostram. Em relação ao Rio de Janeiro, também, eu fui inúmeras vezes, tenho reunido com o governador Cláudio e com o prefeito Eduardo Paes, porque nós não olhamos partido, nós ajudamos a todos os estados e temos ajudado fortemente o Rio de Janeiro, com integração e inteligência, com policiamento ostensivo. Para o senhor poder aquilatar, nós temos nesse momento um efetivo adicional de 550 policiais rodoviários federais e da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo especial de policiais civis no Rio de Janeiro e nós temos o incremento do efetivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, exatamente combatendo facções. O senhor fala de inflação, embora não seja a minha área, mas a senhora presidenta informou que a comissão pode falar de qualquer assunto. Eu sugiro que o senhor consulte os números da economia e veja que a inflação esse ano é menor do que a inflação do governo passado. E eu quero dizer da minha admiração, apoio e confiança no trabalho liderado pelo ministro Haddad, sob a orientação do presidente Lula. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas, e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano,
Não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano, e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Em relação, finalmente, aos números da segurança pública, eu já informei, quando chegar o próximo ano e saírem os números definitivos, aí nós vamos poder comparar 2022 com 2023. Obrigada, e aí ministro. eu tenho confiança que a imensa maioria dos números serão melhores, como estão sendo neste ano, em relação a armas, drogas e homicídios. Deputado Evair, 1 minuto para a réplica. Quanto aos fatos do dia 8, que foi fruto da minha, inclusive, convocação e minha única pergunta ao ministro, não sei se ele esqueceu de anotar, ele não se posicionou, mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em todas as audiências, um esforço do governo, um esforço assim, até exagerado, for ao extremo, para realmente não participar do processo de investigação. E o governo é que só aceitou instalar a CPMI depois que as imagens que envolviam pessoas diretas por crime de responsabilidade, está no Código Penal, se estavam no cargo, quem estava no cargo tem o seu crime de responsabilidade, naturalmente foram bastante omissos. Nenhuma pergunta objetiva feita ao Ministério foi respondida. O senhor poderia ter ido lá na CPMI dialogar com os deputados e senadores, foi um desrespeito com a questão do Brasil, e naturalmente essa história das imagens jamais serão aceitas por grande parte da população. Obrigada. Ministro, mais 1 minuto. Sobre as imagens, essa matéria está suficientemente debatida. Sobre a CPI, o relatório foi aprovado, portanto, não existe outro relatório, existe um aprovado que espelha a verdade. Em relação à sua pergunta sobre o artigo 13 do Código Penal, eu sugiro exatamente que o senhor leia o artigo 13 do Código Penal, que o senhor vai encontrar o conceito de omissão penalmente relevante. E é um conceito técnico, e aí o senhor vai entender, por exemplo, seria um absurdo, a Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que o presidente Arthur Lira foi omisso. A Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que os 513 deputados foram omissos. O Senado foi depredado, seria um absurdo dizer que os senadores foram omissos. Exatamente, deputado, por conta do artigo 13. Especificamente, se não me falha a memória, parágrafo 2º do Código Penal, que define o que é omissão para fins penais, que exige poder e dever de agir, e isso realmente é uma reflexão. Sobre o convite a Vossa Excelência para ir no evento do Espírito Santo, eu jamais faria essa grosseria com um representante tão educado do povo do Espírito Santo. Obrigada, o convite foi encaminhado ao senhor na quarta-feira, dia 30 de agosto, às 17h33, para o e-mail assessoria.evair de Mello. Então, o senhor foi convidado, espero que na próxima o senhor vá.